Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nesta vida, nada pode ser mais importante que o Senhor. Devemos amá-lo acima de tudo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O nosso coração, ele só fica em paz quando nós entendemos que Deus é o amor. Quando nós deixamos de procurar a aprovação das pessoas, quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós lemos a palavra de Deus, procurando o nosso pecado e nos arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos no passado, entregamos toda a nossa dor ao Senhor. Já não procuramos mais um culpado, uma razão ou um motivo. Não queremos uma explicação, nós não queremos nada. Nós só queremos estar perto de Deus. E isso é uma decisão que nós tomamos baseado em tudo aquilo que nós vivemos. Por todas as vezes que nós caímos, pelo sentimento de abandono, pelo sentimento de rejeição, pelo sentimento de solidão, pelas vezes que nós pensamos em tirar a própria vida. Por ter tudo e o sentimento de não ter nada, de não sentir que faz parte ou que pertence a esse mundo, que as pessoas não podem entendê-lo, que o nosso coração é incompreendido, que nós não recebemos aquilo que merecemos. E assim a gente segue inventando milhões de desculpas, colocando a culpa nas pessoas, uma culpa que ela é nossa. Sempre que nós tentarmos amar mais alguém do que a Deus, vai dar errado, porque essa pessoa ela vai nos decepcionar. Assim como nós somos indecisos, mediante aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, aos nossos medos, frustrações e receios, nós não sabemos o que fazer. Assim também são as outras pessoas. Então alguns nós olhamos como fortes, mas por dentro essas pessoas elas estavam destruídas. Quando Deus está longe de nós, a nossa vida ela é um conjunto de ruínas. Pode até parecer que tudo está bem, mas se você olhar lá no fundo do olhar, você vai ver que alguma coisa está faltando. E quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais nós conseguimos perceber essas coisas. O quanto o amor se esfriou, o quanto Deus está faltando nas pessoas, nas palavras dessas pessoas, na esperança. Uma certeza que nós temos é que daqui ninguém vai levar nada. As pessoas que nós temos como parentes são as pessoas que podem facilitar a nossa vida. São eles que nos cuidam, que nos ensinam, mas nós temos que entender também que esses mesmos filhos, eles vão ser entregues para que Deus possa cuidá-lo. Então nós temos que fazer uma base muito forte, para que, independente se a gente ainda continue aqui ou não, elas saibam escolher sempre pelo Senhor. E assim nós temos que quebrar todos os laços, colocando Deus como o mais importante da vida de qualquer pessoa, independente. Você quer seguir a Jesus? Isso é uma pergunta. Você quer seguir a Jesus? Você está pronto para renunciar a tudo aquilo que você acredita que é o amor? Porque é fácil a gente falar que ama a mãe, ama o pai, ama isso, mas e demonstrar o amor a Deus? Será que nós conseguimos demonstrar esse amor ao ponto de servi-lo,
de anunciar a mensagem de Deus, de ajudar outras pessoas a encontrar o Senhor? Será que nós podemos receber a honra de ser chamado de servo ou de seguidor de Jesus? Se a gente vai lá em Lucas 14, versículo 26, 27 e 33, a palavra do Senhor, ela diz assim: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que amo seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. De quem são essas palavras? De Jesus. E a mensagem de Jesus, ela é muito clara. Aqui ele não está dizendo, olha, será meu seguidor quem se batiza? Será meu seguidor quem frequenta a igreja? Será meu seguidor quem faz isso ou aquilo? Não. Ele colocou uma condição, e essa condição ela está ligada ao amor. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não. Então existe uma cláusula aqui, existe uma condição. Olha, você quer ser meu seguidor? Você quer me acompanhar? Você quer estar onde eu estou? Você quer sentir a presença do meu Espírito? Tá bom. Nós precisamos fazer um trato aqui. E que trato é esse? Se não me amar mais do que o seu pai e a sua mãe, você ama ao Senhor mais que o seu pai e a sua mãe? E aqui também tem um ponto que é muito fácil. Sempre tem uma pegadinha. Se a pessoa ela não tem um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, é fácil falar, olha, eu amo mais a Deus do que o meu pai e a minha mãe. Por quê? Porque no passado meu pai e minha mãe tiveram erros, tiveram aquilos. Só que quando a gente chega junto do Senhor, a gente para de olhar os pais como super-heróis e olham ele como pessoas como nós. E aí nós entendemos que no meio dessa batalha espiritual não tem como nós esperarmos muito de quem não tem nada para oferecer, porque qualquer coisa boa que nós recebemos é graças a Deus. E pessoas sem Deus, elas vivem buscando os seus próprios interesses. E é duro alguém abrir mão dos seus próprios interesses para fazer os interesses do outro. E um pai e uma mãe, eles fazem muito isso. Abrem mão porque colocam como uma causa maior o cuidado. E tudo bem, ninguém está aqui para dizer, olha, isso é o certo, isso é o errado. Cada um é livre para fazer aquilo que Deus coloca dentro do coração. Só que Deus está fazendo uma pergunta. Você me ama mais do que o seu pai ou a sua mãe? E fica para você a resposta e a reflexão. E ele faz outras perguntas. A sua esposa e os seus filhos, ou o seu marido e os seus filhos, você me ama mais? Então de novo vem aquela condição. Como está a nossa relação? Então se tivesse tudo bem, aí eu já não sei, mas se tivesse tudo ruim, com certeza. E assim também em tudo na nossa vida. Primeiro a gente mede o que satisfaz os nossos interesses. Depois nós tiramos um juízo de valor sobre essas coisas. E não pode ser assim. As coisas não são o que para mim elas sejam interessantes. Aquilo que me favorece, glória a Deus. Aquilo que não me favorece, que Deus amaldiçoe. Não pode ser assim. Nós temos que olhar sempre como eu posso servir a Deus. Como eu posso, através do meu testemunho, ensinar alguma coisa para alguém que ainda não seja hoje, mas um dia as pessoas verão que você estava lá quando ninguém mais estava, que você ajudou quando ninguém mais ajudou. Isso não quer dizer
que você vai receber de volta alguma coisa. Nós não vamos receber nada, porque Deus jamais pagaria com alguma coisa que nós não podemos levar. Aquilo que Deus está nos dando, está juntando uma glória que ela é eterna, um tesouro onde as pessoas elas não podem roubar. Elas não podem. Os seus irmãos e as suas irmãs e até mesmo você mesmo. Então Deus, ele tem que estar acima da nossa existência. Deus, ele é o nosso respirar. Ele é a razão de todas as coisas. Ele não nos deixa ficar com dúvida. Quando ele está perto de nós, nós nos sentimos completos. Então nós sabemos que todas essas pessoas que nós colocamos o amor, que Deus está dizendo, olha, se você não me amar mais do que essas pessoas, você vai sofrer um dia, porque todas essas pessoas, um dia, elas vão te abandonar, uma a uma. Seja na morte, seja buscando seus próprios interesses, seja lá pelo que for. O único que é eterno, que vai estar conosco para sempre é o Senhor. O resto, eu não posso te dizer. Mas eu posso te dizer aquilo que Jesus está me dizendo. Você quer me seguir? Ame mais a mim, até mesmo do que a você mesmo. Eu preciso ter o centro da tua vida. É por mim que o teu coração tem que bater. É por mim que você precisa estar apaixonado. Porque sou eu que vou trazer sentido à sua vida. Eu que vou dar gosto, eu que vou ser a luz. Sem Jesus, não tem jeito. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Se você não está apto a abrir mão dessa vida pela eternidade, você não está pronto para ser. Se para você sempre fica aquela dúvida, poxa, mas eu acho que eu estou perdendo alguma coisa. Como se servir a Deus fosse perder tempo. Ganhar tempo é servir ao diabo. Ganhar tempo é beber, ganhar tempo é fumar, ganhar tempo é trepar, ganhar tempo é viver na orgia, é sair, é viajar. Ganhar tempo é ostentar, é comprar, é gastar. Ganhar tempo. A gente só percebe o valor das coisas quando a gente não pode usufruir delas. Pergunta para uma pessoa numa cama de um hospital o que ela daria para sair de lá. Todas aquelas coisas que uma pessoa que está fora daquela cama acha que são importantes. Então é onde nós estamos, qual é o ponto. A mensagem de ontem, nós falamos sobre a grande tribulação, sobre a segunda vinda do Senhor, sobre o Maranata. Se aquele meteoro tivesse vindo e você estivesse olhando, o que seria importante para você agora? Então é isso estar disposto a morrer. É você não ter apego por essa vida, porque a gente sabe que a vida não é aqui, que essa parte é descartável, que essa parte não dá. Semente que não morre, não germina. Para que ela possa crescer, ela precisa morrer. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. E o que seria esse tudo? É os nossos sonhos, é o nosso apego, é o nosso jeitinho, é aquilo que nós pensávamos, é aquilo que nós achávamos, é a nossa imaginação. É você se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, não ser como a mulher de Ló, que ao fugir Deus disse, olha, não olhe para trás, e ela olhou. É quando você tenta buscar a sua própria satisfação. Nós não estamos prontos para servir a Deus. Então, o que eu sempre falo, quando eu devo me batizar? Quando você estiver pronto para aceitar essa passagem. Quando na tua vida você não amar nada. E aqui também a gente pode incluir mais algumas coisas, como o trabalho, como os animais. Você precisa entender a razão que você depositou o teu amor nos bichos, porque os humanos te decepcionaram. Deus pediu para a gente amar as pessoas. Isso não quer dizer que eu vou maltratar os animais. Mas eu não vou achar que aquilo é companhia, porque a companhia que falta é a do Senhor. E tudo aquilo que pode machucar o teu coração, porque você não pode ter uma forma de idolatria. Nós temos que aprender a conviver com as coisas.
a conviver sabendo que tudo é perecível, sabendo que eu devo amar e ajudar enquanto eu posso, porque vai chegar um tempo onde eu não vou mais poder fazer essas coisas. Enquanto Deus coloca para mim cuidar, eu cuido da melhor forma possível. Mas cuidar não é prender, cuidar é justamente o contrário, é liberar. Porque o amor, que é amor, nasce e vive em liberdade. Amar é escolher estar perto, não porque as grades te cercam, mas porque você sente que aquilo ali é o lugar onde você deve estar. E nós sempre estamos inseridos em algum grupo, e quando nós nos posicionamos, o inferno ele se levanta. Então nós percebemos essa batalha espiritual nitidamente. Você pode estar no teu trabalho, você pode estar na tua casa, você pode estar com os teus amigos, você pode estar em qualquer reunião de pessoas. Você vai perceber o ódio, você vai perceber que algumas pessoas elas pegam no nosso pé, elas criticam, é sempre alguma coisa alfinetando, é sempre uma piadinha, é sempre uma risadinha. E isso vai existir, porque se nós estamos com Jesus, isso vai existir. E se no passado isso não existia, é porque você não estava com Jesus. Porque aquele que é do diabo não incomoda o diabo só persegue aqueles que não são deles. Porque aqueles que são deles, a ruína já está garantida, a destruição já está feita. Se a gente vai lá em Lucas 12, versículos 51 a 53, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês pensam que eu vim trazer a paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer a paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Poxa, mas de quem são essas palavras? De Jesus. E o que Jesus está dizendo? Olha o começo. Vocês pensam que eu vim trazer a paz ao mundo? Jesus não veio trazer a paz ao mundo. Jesus veio trazer a paz a quem o aceita, a nós. O mundo é do maligno. Olha como às vezes a gente vai ler essa passagem e não vai entender nada, porque dá a impressão que Jesus não está nem aí. Jesus está aí com quem é aquele que é dele. A paz vai estar em quem está com ele, não no mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. Nada que tem no mundo pode nos satisfazer. Nada. Nada, nada, nada. Então Jesus ele não vai pacificar o mundo. Jesus ele vai pacificar um a um. E quando nós evangelizamos, nós estamos dando a oportunidade de pacificação. Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer a paz, mas a divisão. Em Mateus diz, eu vim trazer a espada. Poxa, mas como assim Jesus veio para dividir? Com certeza, para dividir as trevas da luz. Quando nós nos posicionamos, nós nos dividimos. Aqueles que são do diabo vão permanecer do diabo e aqueles que são de Deus vão permanecer de Deus. E é por isso que Deus muda o nosso comportamento, para que um possa reconhecer o outro pelo comportamento, não por onde frequenta, não pela cruzinha no pescoço, nem pelo que a pessoa se rotula ou se denomina, mas é pelo comportamento. O comportamento de todo cristão ele é igual. Se o teu comportamento é diferente, se o teu comportamento não é igual às pessoas da palavra, mas igual às pessoas da igreja, da denominação, você não está servindo ao Senhor, porque na palavra não existe divisão. Me mostra na palavra onde está escrito católico, aonde está escrito evangélico, aonde está escrito protestante, da congregação cristã, da assembleia, de não sei mais o que, aonde está escrito. Deus nos chama de servos de Cristo. Deus não nos chama por nenhuma rotulação. Então, se você se veste como a sua denominação, você não está se vestindo como Cristo. Porque quando nós nos vestimos pelo Espírito Santo, Deus muda o nosso caráter.
Deus se coloca como prioridade na nossa vida e nós estamos prontos para seja lá o que for, para juntos com Deus cumprir o que for da sua vontade e não da nossa. Então nós criamos dentro do nosso olhar a capacidade de enxergar a divisão, e é graças a Deus que nós nos dividimos. E ele continua dizendo: porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Quem são os 3 que estão juntos e quem são os 2 que estão juntos? Os 2 são aqueles que creem em Jesus, os 3 são os que não creem, famílias divididas. Vão ficar atacando, vão ficar alfinetando e vai ficar fazendo dentro da tua própria casa, que dirá dentro do teu trabalho e de outros lugares. Que você esteja dentro de uma academia, dentro de um salão trabalhando, dentro do lugar que você faz, dentro da faculdade, aonde tiver reuniões de pessoas, vão existir divisões. E eu adoro as pessoas que falam: nem Cristo agradou todo mundo. Aqueles que eram dele, ele agradou sim. Aqueles que ele desagradou é o da divisão. Aqueles que estão criticando, que estão falando e não estão ajudando, você pode saber o lado que elas estão. Então, você precisa ter sabedoria para entender que o nosso testemunho, ele vai converter aquele que aceitar a mensagem. E dentro da nossa casa pode existir divisões, porque as pessoas que não estiverem vivendo dentro do mesmo espírito, elas não vão conseguir sobreviver. Só que Deus, ele nos deu algo maior, que é o amor. E ele disse: olha, ame até mesmo os seus inimigos. Poxa, mas ele é da minha família, é o meu inimigo? Se ele não vai para o mesmo lugar que você, se ele não habita o mesmo espírito que você, se ele está te atacando, por mais que ele faça aquilo sem entender, porque quando nós servimos ao diabo nós não entendemos. Jesus disse que nós estamos como se estivéssemos dormindo e que nós precisamos despertar. Nós não temos consciência nem discernimento das coisas. Nós simplesmente fazemos e reagimos aos nossos sentimentos. Quando vemos, somos tomados pelo ódio, estamos berrando, descontrolado, e isso e aquilo. É sempre aquela fúria, é sempre aquela ira. E do mais, quando isso passa, sobra só o sentimento do diabo, que é a tristeza, a decepção, a desilusão, o vitimismo, colocando a culpa em alguém, achando que a solução é uma coisa ou é outra. Então, se eu conseguir tal coisa, tudo se soluciona. Se a pessoa for embora, tudo dá certo. Não adianta. Essa pessoa da casa, onde ela for, se o diabo estiver com ela, ela vai estar com o diabo junto, independente. Ela vai criar problema não só dentro de casa, mas em qualquer lugar. E essa pessoa é um problema onde ela estiver, na relação que ela tiver. E aí começam a se formar famílias. Você já imagina o que vai virar. Os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos contra os pais. Isso é o mais natural e normal do mundo. Por isso nós pregamos o Evangelho. Por isso nós temos que criar a nossa casa um lugar de oração. Por isso essa criança, ela deveria ter conhecido Jesus de pequena e não ter terceirizado essa responsabilidade a alguém. Porque da mesma forma que nós ouvimos as músicas que os nossos pais ouviam, que nós temos saudade, lembranças de algum tipo de comida e alguma coisa, dentro da nossa casa podia sim existir um louvor, um momento de oração, de leitura da palavra e essas coisas. E essa criança, ela já teria sendo apta desde pequena. Mas a gente acha que é só consagrar quando é criança e tá tudo certo. Gastamos tempo demais tentando dar o melhor, aquilo que eu não tive, o meu filho vai ter, e aqui é só pautando nisso. Como se o amor fosse o sucesso financeiro. O tempo ele não volta. As mães ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. Então não adianta você questionar, minha mãe, ora por fulano. Cara, ela precisa aceitar Jesus. E é através do nosso testemunho, porque não adianta a gente pegar a palavra e ficar vomitando na cabeça dos outros. Não adianta que porque você tem fé e está se convertendo, as outras pessoas vão entender. Não adianta você achar que as pessoas mudaram. Olha quanto tempo você está tentando mudar e ser melhor.
não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, é um processo. Não tem jeito, não é assim. Não tem um abracadabra, não tem um jeitinho, não tem uma mágica. Não é como uma cirurgia que de repente você vai lá, tira e já está pronto e tem que esperar só cicatrizar. Não é assim. Não funciona assim. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Então assim, se dentro da nossa casa, que entre aspas é o lugar que Jesus disse, olha, se você amar mais do que essas pessoas do que a mim, você não é digno de mim, é um lugar que vai ter toda essa briga. Por que Jesus diz isso? Agora faz sentido? Porque se você não amar mais Ele, você não vai poder suportar essas pessoas. Você não vai conseguir amar essas pessoas, você não vai conseguir perdoar essas pessoas. Não tem como a gente viver uma família sem Deus. E olha como uma coisa puxa a outra e você nem tinha entendido. Porque a gente sempre está desse lado, dos extremos, do 8 ou 80, e nem tudo é assim. Nem tudo é ferro e fogo. Às vezes a gente precisa aprender a abrir mão das coisas. Por mais que a gente queira cuidar e fazer, a gente tem que confiar que Deus vai fazer. Eu fiz enquanto eu tinha que fazer, eu ajudei enquanto eu tinha que ajudar, agora daqui pra frente é a pessoa com Deus. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Nós não podemos garantir nada, porque não faz parte da nossa vida isso. Isso não é algo nosso. Se a nossa vida deu certo é por causa de Deus. Por mais que nós possamos ter boas intenções, isso não garante nada. Nada, nada, nada. Então lembra sempre que nesta vida, nada pode ser mais importante que o Senhor. Devemos amá-lo acima de tudo. Então, você já entendeu o que o Jesus está te dizendo. Reveja os teus relacionamentos, reveja o seu amor, entenda. As batalhas elas vão começar, as divisões elas vão começar. Os teus amigos que andavam com você já não vão andar mais, eles vão tirar sarro de você, eles vão dar risada e tudo. Só que no dia que essas pessoas perderem o pai, se envolverem numa doença ou em alguma coisa pior, adivinha quem que vai ser a referência de Deus? Você. Então você esteja pronto para testemunhar. E não é passar a mão na cabeça, porque nós devemos acolher da forma que Jesus ensina, com a verdade, dizendo a verdade, com discernimento da verdade. Se existe uma coisa que pode nos libertar, é a verdade. E nós estamos aqui de passagem, aguardando o Senhor, só, servindo ao Senhor, só, buscando os interesses do Senhor, só. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento, que você possa, antes de julgar as pessoas, julgar a si mesmo, examinar os seus próprios comportamentos. Enquanto você achar que existe um culpado, você não está pronto. O dia que você achar que o culpado é você de todas as coisas que aconteceram na sua vida, independente do que seja, porque se eu tenho maturidade para entender que eu vivo uma batalha espiritual, eu tenho que saber que a outra pessoa ela vai tentar me ferir, ela vai tentar me machucar, então eu já não caio mais nisso, já não pego a pilha, já não tomo como verdade, porque o diabo é o pai da mentira. Então por mais que seja uma pessoa que você considera, se você não ouve o nome de Jesus, não vê a palavra de Jesus, não vê o comportamento de Jesus, não espere as virtudes de Jesus. Pessoas boas não existem sem Jesus. As pessoas são boas enquanto elas satisfazem os nossos interesses, porque a partir do momento que ela não satisfazer, você vai chutar, que é o que a gente faz, bloqueia, ignora e fala, não disse o que eu quero ouvir, tchau. E assim nós fazemos também sobre a igreja, não diz o que eu quero ouvir, tchau. Tchau. Quantas pessoas não passaram conosco e tchau, porque não foi pregado aquilo que elas queriam ouvir. Elas não estavam prontas para colocar Jesus acima. E aqui ele está pedindo de pai e mãe, e eu colocaria mais algumas coisas, como imagens, como santos, como mãezinha, como bolinha, como igreja, como doutrina, como qualquer coisa. Se você não está pronto para colocar a palavra acima de tudo, você não está seguindo a Jesus. Você está seguindo a você mesmo. Você nunca vai ver divisões nesse lugar. Porque se você não vê divisões, é porque você está tomado em trevas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.